pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. E o mercado opera em alta nesse fechamento de semana, dando sequência ao otimismo da sessão de ontem, que foi bastante impulsionado pelo setor de tecnologia. Lá na Ásia, hoje, a maior parte das bolsas fecharam com alta depois que as ações da TSMC de Taiwan dispararam com a melhora de projeções da empresa para esse ano. Lá no Japão, a inflação ao consumidor de dezembro caiu, o que ajuda na tese de que o Banco Central japonês deve mesmo manter a política de juros de estímulos lá no país. Na Europa, o viés também é de alta, com o mercado lá se ajustando depois do começo de semana em que os investidores lá tiveram que recalibrar suas expectativas com relação a quedas de juros. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que já disse no começo dessa semana que espera que os juros lá só comecem a cair a partir de junho desse ano, vai falar hoje mais uma vez no Fórum Econômico Mundial e deve dar mais informações sobre a visão dela quanto a juros e inflação na região. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão fechou positiva graças ao setor de tecnologia. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 0,54, S&P subiu 0,88 e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 1,35%. As ações da maior fabricante de semicondutores do mundo, a taiwanesa TSMC, subiu ontem quase 10%, depois que a companhia revisou para cima as projeções de venda com o aumento da adoção de tecnologias de inteligência artificial. Esse movimento também ajudou a puxar as ações da Nvidia para cima e outras empresas do setor, o que acabou impulsionando o índice Nasdaq. A Apple ontem também ficou como um destaque de alta, subiu mais de 3%, depois que o banco do Bank of America elevou a recomendação de neutra para compra para as ações da empresa. Do lado negativo, o diretor regional do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, ontem ele disse que espera que cortes de juros nos Estados Unidos só comecem no terceiro trimestre desse ano, bem depois do que o mercado vem precificando. Com as falas dele, as taxas de juros ontem operaram em alta no mercado futuro, mas nas apostas da Bolsa de Derivativos em Chicago ainda são maioria acreditando em um corte de juros já na reunião de março desse ano. Um outro dado que reforçou a visão de um juro mais alto por mais tempo lá no mercado americano foram os pedidos de seguro-desemprego que saíram ontem, que vieram com queda, o que sinaliza uma força no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Na agenda de hoje, o diretor do Banco Central, Michael Barr, ele vai falar num evento e, claro, deve dar mais detalhes ali sobre as expectativas com relação a corte de juros nos Estados Unidos, mas antes disso, ao meio-dia, sai também o relatório de expectativas de inflação e de confiança ao consumidor, feito pela Universidade de Michigan. Vamos atualizar aqui as bolsas agora. S&P Futuro sobe 0,35, Eurostock 600 sobe 0,08, o FTSE de Londres está subindo 0,33% agora. No Japão, o Nikkei hoje fechou a sessão com alta de 1,42% e na China, o Xangai Composite caiu 0,47%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,14%, enquanto os juros de 10 anos no mercado americano estão subindo 0,07%, está cotado agora a 4,14% anualizado. O petróleo Brent está subindo agora 0,42%, está cotado a $79,44 o barril. Petróleo em alta hoje, ainda na esteira dos eventos lá no Oriente Médio e também com a paralisação da produção de petróleo em alguns estados nos Estados Unidos, devido ao frio que vem atingindo principalmente a Dakota do Norte, que acabou paralisando boa parte ali da sua produção. O minério de ferro hoje também fechou com uma alta nessa madrugada, se recuperando um pouco depois das quedas nas últimas sessões lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 2,63% e fechou a sessão cotado aos $134,53 a tonelada. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa não conseguiu acompanhar o movimento lá de fora e caiu 0,94% e fechou o dia aos 127.316 pontos. O dólar ficou estável aos R$ 4,93 e a nossa curva de juros por aqui também ficou estável, com leve recuo na ponta mais curta. Destaque nas ações para alta de quase 8% para as ações da 3R Petróleo e de quase 12% para Petro Recôncavo, que acabaram repercutindo a sugestão da Maha Energy, que acabou adquirindo 5% da 3R Petróleo e sugeriu uma fusão entre a Petro Recôncavo e a 3R. Do lado negativo, quem caiu mais foi a Hapvida, que ontem caiu quase 7% depois que saiu uma reportagem no jornal Estadão, dizendo que a empresa descumpre sistematicamente decisões judiciais que são favoráveis aos beneficiários do plano. A Petro ontem também caiu 0,4%, mesmo com a alta do petróleo no mercado global, repercutindo a fala do presidente da empresa, o Jean Paul Prats, do PT,
que avisou ontem que a empresa deve investir até 8 bilhões de reais no aumento da produção da refinaria lá em Abreu e Lima. A Vale ontem também caiu 0,65%, mesmo com a alta do preço do minério de ferro na Ásia na sessão de ontem, refletindo os ruídos que saíram na imprensa sugerindo que o governo pretende colocar o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o Guido Mantega, na presidência da companhia. Lá em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele teve um encontro com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para tentar negociar a aprovação da medida provisória que deve reonerar a folha de pagamento. Esse assunto ainda deve se arrastar pelo menos até a volta do recesso parlamentar em fevereiro. Para fechar, na agenda aqui hoje aqui do Brasil, a gente vai ter a publicação do IBCBR de novembro. A projeção de mercado é de que ele venha com uma alta de 0,1%. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.